Vamos agora à segunda lição mais básica do inglês, que são os tempos verbais. E aqui eu tenho uma boa notícia. É infinitamente mais fácil do que português, porque existem apenas 4 tempos verbais e cada um desses tempos vai existir no presente, no passado e no futuro. Olha só aqui em cima, fica mais fácil de visualizar. O presente simples em inglês. Como que você fala, por exemplo, eu trabalho? Você fala assim, ó, I work, como você pode ver aqui de verde na tela. Isso significa eu trabalho. Se fosse o verbo work sozinho, sem nenhum pronome atrás, work sozinho ele significa trabalhar. Trabalhar. Você colocou o pronome atrás dele, ele está conjugado. Essa mesma palavra muda, vira eu trabalho. E olha só, primeira regra mais básica aqui dos tempos verbais em inglês. O verbo sempre muda para he, she, it. Você pode pegar qualquer verbo, por exemplo, aqui o verbo work, que é o verbo trabalhar. Vai ser work para todo mundo. I, you, we, they. Menos para he, she, it. He, she, it aqui no caso vai ser works. Por exemplo, se você fala he work, ou então she work, você está falando errado. O americano pode até te entender dependendo do contexto, porque às vezes confunde muito. Ele pode até te entender, mas na prática você está falando o seguinte: ele trabalhamos muito. Ele trabalhei muito. Tá falando errado, tá falando igual índio, igual roceiro, igual capial. Ou seja, nunca você vai falar he work ou she work. É sempre he, she, it works. Tá vendo aqui? Essa é a primeira regra básica de falar inglês. Porém, só tem essas duas variações aqui no presente simples. Presente simples sem gerúndio. É o simple present. Só tem essas duas variações. Se fosse português, seria um verbo aqui, diferente para cada uma dessas pessoas. Em cada um desses balões aqui, nós teríamos um verbo diferente. Em inglês, nós temos só 2 aqui no presente simples sem gerúndio. E olha só como é que o inglês é fácil. Se fosse no passado, sabe como é que fica? Fica assim, worked para todo mundo. É o mesmo verbo para todo mundo. Aqui você escreve worked, né? Com ED, worked. Mas no final, na pronúncia nativa perfeita, esse ED tem um som de T. Olha só, worked, beleza? Worked, tem um sonzinho de T. E vai ser worked para todo mundo. Eu, você, ele, ela, seu pai, sua mãe, seu cachorro, Deus, o papagaio. Todo mundo vai ser worked. I, he. Aqui não tem o it, na verdade, eu esqueci de colocar, né? Deixa eu acrescentar agora aqui, it. Eu só vou copiar, Para todo mundo aqui, I, he, she, it, you, we, they. Todo mundo worked. E se fosse no futuro, como que a gente faz o futuro em inglês? É mais fácil ainda. É só você pegar o verbo no infinitivo, que seria o verbo work. Eu não falei lá em cima que o work significa trabalhar? Work, sozinho, significa trabalhar. Se você coloca o pronome atrás dele, tipo I work, aí ele já muda, eu trabalho. Você conjugou o verbo. Aqui no inglês, se você colocar o will atrás de qualquer verbo neutro, no infinitivo, você não pode colocar o will atrás de worked, por exemplo. Tá errado, é um erro gravíssimo. Você pega o verbo aqui, neutro, que é o work, como estava lá em cima. Você pega esse verbo e coloca o will atrás dele, como eu coloquei aqui nessa tabela. Aí, você acabou de fazer o futuro em inglês. Isso é muito fácil. Qualquer verbo que você pegar, a forma neutra dele, como aqui no caso, work, que seria a forma neutra do verbo trabalhar. Você colocou o will atrás dele, virou futuro. E olha que delícia mais uma vez. Para você falar no futuro em inglês, é só colocar o will atrás do verbo e vai ser assim para todo mundo, Vai ser will work para todo mundo. Eu, você, ele, ela, seu pai, sua mãe, seu cachorro, papagaio, todo mundo, I, he, she, it, you, we, they. Todo mundo vai ser will work. Esse aqui, seria esse número 1 da minha tabela. O tempo mais básico do inglês, que é o presente simples. Presente simples não, né? São os tempos simples sem gerúndio. Sejam eles presente, passado ou futuro. Na próxima aula, eu vou falar aqui, sobre o segundo tempo verbal em inglês, que é o verbo to be com gerúndio, né? Os tempos simples com gerúndio, onde os verbos sempre irão terminar em ing. Aqui no caso vai terminar com working, mas isso é só na próxima aula. Valeu, falou e até a próxima aula.